Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Séries Cast, episódio que está indo ao ar, número 12. E hoje, eu e a Daiane, a gente tem a honra de trazer uma convidada para lá de especial. Eu sou Thalita Trenepo, diretora financeira do Grupo Séries, e junto comigo para acompanhar esse episódio está a coordenadora de jornalismo, Daiane Gissen. Daiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Thalita. Olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui em mais um episódio do nosso Séries Cast, em especial nesse aqui que vai contar uma grande história. Com certeza. Nesse episódio, então, que está indo ao ar aqui pelo nosso canal no YouTube, também no nosso Spotify, a gente vai conversar com uma mulher que ela tem uma trajetória que inspira. E ao mesmo tempo de inspirar, ela traz uma persistência, uma resiliência que realmente é uma história que se torna digna de ser contada. A gente vai estar conversando hoje com a Cíntia Dalvesco, ela que é gerente de marketing da Stara, é uma líder que conquistou o seu espaço e muito mais em um setor em que era historicamente predominantemente masculino. E essa história acaba trazendo um enfoque muito bacana para a gente compartilhar, e assim como nós já fomos inspiradas, né, Daiane, inspirar a outras pessoas que também acompanham o nosso Séries Cast. Com certeza é uma história inspiradora. Já tive a oportunidade de entrevistar a Cíntia outras vezes e é sempre transformador conhecer um pouco mais da sua história e também contar um pouquinho de todos os desafios e como foi que você conquistou essa liderança, esse propósito e também encontrou uma paixão que vai além do trabalho e você transmite isso para todo mundo ao seu redor. Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Séries Cast. Conta um pouquinho pra gente já da sua trajetória até aqui. Olá, Primeiro, a Thalita, a Daiane, é um prazer estar aqui no Séries Cast. E é um grande orgulho, uma grande responsabilidade, estar participando desse programa. Bom, falar da trajetória da gente, acho que toda a trajetória nossa começa na nossa família, de onde nós viemos. Então, eu sou a filha mais velha da Dona Maria, eu sou o Negrinho, mais popular, todo mundo conhece como Negrinho. Meus pais são nometoquenses, são daqui da região, casaram e foram para Nometoque, saíram de Nometoque e foram para Porto Alegre buscar a vida. Então, eu nasci lá, sou porto-alegrense. Não é nometoquense? Não sou nometoquense. Isso é uma novidade. É uma curiosidade, poucas pessoas sabem disso. Então, eu nasci lá, vivi lá até os 7 anos de idade. E foi quando, então, a mãe e o pai decidiram voltar para Nometoque para estar mais perto da família. Pensavam também na época quem sabe, para o Mato Grosso, buscar a vida mais longe, porque estava começando aquele boom da agricultura. Mas quis o destino, que eles acabassem ficando por aqui. Então, cresci aqui, eu me considero de Nometoque. E confesso, assim, que na juventude, eu tinha aquele sonho de ir para fora, de buscar meu espaço, de estudar. Aquele sonho que acredito que a maioria dos jovens já tem, sair do interior e ir para a capital. E aí a vida vai, se organizando, o destino vai acontecendo. Isso não aconteceu, acabei ficando aqui. Então, estudei no Geni, sempre em escola pública, no Solano. E aí vem aquela época, de nós começarmos a procurar um trabalho, tinha que se virar. Então, durante o meu segundo grau, eu mesmo estudando, eu tive a oportunidade de estudar de dia, de manhã, mas eu já tinha alguns trabalhos, De tarde eu trabalhava na casa de um tio meu, limpava a casa, ajudava a cuidar dele, num período que ele estava um pouco acamado, então eu já recebia meu dinheirinho, meus troquinhos. Tinha outro tio que eu fazia faxina na casa dele, na parte da tarde, também no sábado, daí porque eu já estudava de manhã e trabalhava de tarde, então eu ia alguns sábados e assim ia tendo o gostinho de ganhar o seu dinheirinho e poder comprar as minhas coisas, com orgulho. Então, isso com 15, 16 anos? 15, 16 anos. Então, minha primeira bicicleta, eu pude comprar com meu dinheiro. Eu lembro, naquela época também, o nosso sonho era ter um aparelho de som, que hoje em dia ninguém mais tem, 3 em 1. Só que daí veio já com CD, tinha aquela novidade de CD. Então, aí eu juntava dinheiro para essas coisas, Graças a Deus, assim, o pai e a mãe mantinham a casa, então o dinheiro era para mim. Eu tinha esse privilégio, que muitos também não tinham, era para ajudar no sustento. Então, era para mim. E aí, começou a sair da escola. Na época, fazer faculdade era algo muito difícil, assim, porque era muito caro. A gente só tinha o PF aqui na nossa região, a UBRA ainda não tinha.
E era coisa assim, né? Seria, né? Eu ganhava, na época, uns R$200, digamos, eu tinha que pagar R$600, R$700 por mês de faculdade. E aí era algo muito distante, né, da nossa vida, mas eu tinha que começar a trabalhar. Então, quando eu terminei o 2º grau, aí eu comecei trabalhando de secretária e despachante na Barbieri Imóveis. Era uma imobiliária que tinha aqui na cidade. E também tinha trabalho de despachante na época para fazer os documentos do carro, IPVA, transferências. Não é como era hoje, né, nos Detrans, então tinha postos que facilitavam isso. Então eu tirava decalque de caminhão, do interior, aquela coisa, ia encaminhar a documentação à delegacia, fazia todo esse processo. E pra poder ingressar na faculdade. Era o meu trabalho, eu já trabalhava o dia todo, né, o dia todo para juntar algum dinheiro e ter alguma perspectiva de poder começar uma faculdade, né? Então, assim, foi durante um ano todo, eu trabalhei na imobiliária um ano inteiro. E aí foi quando surgiu, né, uma outra oportunidade. Eu sempre digo o destino, né, as linhas da vida começam a se cruzar e algumas coisas da nossa infância, né, alguns talentos, algumas coisas que a gente gosta vão gerando impactos na vida da gente sem que a gente perceba. Embora não pareça, eu jogava vôlei, né? Eu não sou muito grande, mas eu jogava bem, jogava muito bem, assim, muita agilidade. E eu jogava na seleção municipal. E na época, então, o professor Daniel era nosso treinador e eu também tinha toda uma história na escola com ele. Um time bastante campeão, nós éramos na época, né, junto com as meninas. E aí eu tinha, então, terminado o 2º grau, fiquei sem jogar. E um dia encontro ele e ele me convida se eu não gostaria de treinar com as meninas da Stara. Porque a Stara, então, tinha um time e elas jogavam o SESI, o campeonato que era bem famoso, as Olimpíadas, é bem legal esse projeto que tem. Só que eram 7, 8 meninas e não dava, porque, lembrando, naquela época não existiam mulheres na fábrica. As mulheres estavam muito, né, restritas ao escritório, ao ambiente fabril. Isso não é só da Stara, do mundo todo, né, de todas as indústrias, eram restritas a homens. Então tinham poucas mulheres que para jogar e elas não podiam fazer 6 contra 6, treinar coletivo. E eu disse, eu vou, né? Imagina, eu adorava jogar. E aí ele disse, só que é às 5 da manhã. E eu, 5 da manhã? Eu disse, né? Primeiro, eu disse, eu não sei se a mãe vai deixar eu sair de casa essa hora, né? Eu saí de casa 5 e pouquinho da manhã a pé. Nós treinávamos no Nenão na época, então, nesse horário. E às vezes lá na Stara também, eu disse, era longe, né? Eu tinha que vir de bicicleta. Sozinha, escuro. Imagina, foi falar com a mãe de jeito nenhum, né? Imagina. Dona Maria não quis. Não queria, porque tu vai, é perigoso. Daí, mas incomodei tanto, né? Assim, bem persistente. Acabou, vai. Então, pra parar de incomodar. E lembrando, não tinha celular, não tinha nada naquela época, né? Então, isso era ano 2000, fazem 25 anos isso. E aí, nós começamos a jogar. E aí, destino novamente, né? Tinha uma colega nossa, Nerli, então, que trabalhava na Stara, e ela ia para a Alemanha fazer um estágio e surgiu uma vaga na Stara. E naquela época surgiu uma vaga para trabalhar no escritório na Stara, era algo assim surreal, né? Era super disputado e muito importante, todo mundo queria. Até porque vamos falar que nós não estamos falando no tamanho da Stara que hoje o pessoal conhece, né, Cíntia? Outra. Não era um total de 4.000 colaboradores. Era quanto, Cíntia? Uns 400? 250 pessoas, 280, girava em torno disso. Eram pouquíssimas pessoas comparado para hoje, né? Claro, na época a Stara já era uma empresa, assim, pro porte da cidade, legal, mas nem se compara pro nível, né, que a Stara tem hoje. Então, 250 pessoas, imagine, devia ter umas 20 mulheres, 20 e poucas ao todas. Dessas 7, 8 jogavam vôlei e aí surge uma oportunidade. E aí eu fui, né? Então as meninas convidaram, eu e outras também que jogavam ali para ter a oportunidade de participar do processo seletivo. Não era nada garantido, assim como tinham outras meninas também, né? Que não tinham nada a ver ali com o vôlei que foram participar. E tu tinha 18 anos? Eu tinha 18 anos na época, tinha feito 18 anos. E aí, aquela confusão, né? Vai pra entrevista, processo seletivo, 3 dias, gurias, fazendo teste. Eu ia e voltava, né? Nós ia e voltava. Então, teste de conhecimentos gerais, de rapidez... uma prova, inclusive. Prova, rapidez de digitação, né? Tinha que ter curso de datilografia também, né? Coisa que hoje não existe mais. Tinha que fazer como se fosse uma carta, por que eu gostaria desse emprego, solicitando, né, o emprego digitado. E aí, conhecimentos gerais, algumas coisas assim. Aí, depois disso, ia para uma entrevista
então, né, com o Volmir, na época o Volmir já era nosso gerente era o gerente de RH, hoje ele é nosso diretor. E aí com o Fábio Boca Santa, que o Fábio então era o gerente da área comercial, então que eu iria atuar. E por último, o seu Gilson, né? Pra fechar, imagina, né, o diretor comercial. E aí foi indo, eu lembro assim que na última, né, na etapa ali das entrevistas com o seu Gilson, passou 3 meninas, mas eu confesso, assim, não tinha expectativa nenhuma de conseguir, porque cidade pequena, tinha muito aquele rumor, porque tem que ter uma indicação, e ninguém tinha me indicado, né, pra nada, eu não conhecia ninguém. E realmente foi um processo, assim, acredito eu, muito imparcial, porque não privilegiou ninguém. Eram pessoas que estavam lá, né, disputando. E aí eu tive o privilégio, né, de ser escolhida. Isso foi no dia 12 de junho de 2000, bem no dia dos namorados, assim, veio a notícia, olha, né? Pertinho. Então, uma data bem... Nunca mais vou me esquecer. E aí, 2 dias depois, eu já estava começando a trabalhar. Era tudo muito rápido, também a contratação era diferente, né? E aí, eu inicio, inclusive, há poucos dias, dia 14 de junho, né? Eu completei 25 anos de empresa. É jubilada, então? Jubilada esse ano. E aí, o mais engraçado, que todo mundo, às vezes eu conto, o pessoal pensa, nossa, mas todo esse processo seletivo era para uma super vaga. A minha atividade era fazer arquivo de papel. Então, tu começou na Estara fazendo arquivo de papel, que é arquivo de papel. Isso? Porque hoje em dia não existe mais, as pessoas não sabem. Eu tinha 2 funções, né? A primeira era cuidar do arquivo, era responsável pelo arquivo. Então, o que é o arquivo de papel? Toda a nota fiscal gerada por uma empresa, todo o recibo, tudo que nós gerávamos dentro do comercial, na época, porque eu era da área comercial, então tinha cópias, pedidos, então não existia a nota fiscal eletrônica, computadores eram muito raros, e-mail usava... Era tudo manual. Era tudo muito manual, né? Então, tudo impresso. E eu, então, era responsável por organizar a demanda. Por exemplo, chegava amanhã de manhã lá, né, trabalhava toda a documentação papelada que gerou daquele dia. Do dia anterior. Do dia anterior, e ia arquivando tudo por letra, por ordem alfabética. Então, carinho enorme pelo, né, nosso arquivo. Que Deus o livre alguém lá e tirar fora do lugar, depois não achava mais, né? Porque tinha várias sessões. Você chega lá e não é extremamente organizada. Muito também. organizada. Eu sou virginiana, né? Então, perfeccionista, organizada. Então, deu certo. E aí, outra função que eu tinha, né? A Rosane, então, era secretária do comercial, também do seu Gilson. E eu ajudava a Rosane, então. Então, eu ajudava ali a Rosane. Nós fazíamos, na época, a estatística da empresa era toda manual. Então, né? Quanto vendeu, quanto não vendeu, calculava máquina por máquina, dia, ia fazendo umas planilhas e organizar para que no final de cada mês nós tivéssemos, né, isso organizado. Então, o faturamento... mas gerencial, mas sim, né? Eram os números que nós organizávamos. E aí, eu sempre trabalhei muito também com o seu Gilson, porque nós trabalhávamos uma porta de frente para outra. Na época, um conceito totalmente diferente de escritório, cada um com a sua sala, aquele mundo mais fechado, não tinha muito essa conexão. E eu comecei assim, então. E aí, logo em seguida, já fui tirar nota fiscal. Então, acabava que durante ali um bom tempo a gente, né, exercia 3 funções, porque a empresa era pequena, todo mundo tinha que se ajudar. Então, daí eu e a Janete também trabalhávamos juntos, né? Corria uma no arquivo, de manhã ainda terminava as estatísticas, de tarde eu ia ajudar no faturamento para liberar as transportadoras, enviar as peças, principalmente, que é onde chegava o maior volume do dia, né? Então, tu começou no administrativo da empresa, né? Nessa parte comercial, mas administrativa. Isso. E quando foi o momento, Cíntia, que surgiu a oportunidade de tu entrar na área que hoje tu gerencia, que seria o marketing? Porque não existia na época, né? Ele começou quando eu entrei, existia, sim. Nós tínhamos uma pessoa, um colega nosso que trabalhava. Era um embrião de departamento, o próprio marketing era uma coisa muito nova, assim, para as empresas, principalmente empresas do interior. E aí é legal, assim, de falar, né, meninas, que quando eu comecei, então, a trabalhar, que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, surgiu a oportunidade de eu estudar. Eu não consegui ainda pagar uma faculdade, então minha primeira formação foi um técnico. Eu fiz um técnico em administração, ia para Passo Fundo e praticamente meu salário inteiro ia, né, para pagar o ônibus. Sempre foi, né, escutou hoje os estudantes falando, sempre foi um alto valor investido. Então essa questão do transporte às vezes era mais cara ainda do técnico que eu pagava. E não tinha auxílio municipal na época também, né? Não tinha nada de auxílio e não tinha em Carazinho, né? Era em Passo Fundo, então tinha que ir para lá.
Mas mesmo assim, vamos lá, vamos fazer o técnico, que é um conhecimento legal. E aí quando abriu a Ubra em Carazinho, a concorrência é legal, né? A Ubra veio com essa proposta e ela permitia começar fazendo 3 matérias, porque até então nem o primeiro semestre de qualquer faculdade que tu fosse fazer, tu tinha que fazer todas. Pelo menos o primeiro. E eu não conseguia juntar o recurso, né, para bancar esse primeiro semestre, então ia demorar não sei quanto tempo. E na época tu morava ainda com os teus pais. Sim, sempre morei com os pais, né? Então, e eu tinha ainda esse benefício. Exato, porque não senão precisar. tu não conseguiria nem pagar talvez um curso na época. Graças a Deus, eu nunca precisei contribuir, né, com as despesas da casa, de alimentação, água e luz, sempre a mãe e o pai, né? Puderam trazer isso para nós. Então o dinheiro que eu ganhava era para mim, mas eles também não conseguiam me ajudar a pagar uma faculdade, porque realmente, sim, para nossa realidade na época era algo muito longe. E isso é importante a gente destacar também aqui no Seriescast, porque hoje tem tantos benefícios, né, Cíntia? Hoje tem tantas oportunidades para os jovens, para as pessoas que querem, né, ter a educação, querem ter um pouco mais de conteúdo, né? De trazer, então, essa possibilidade. E as pessoas às vezes nem querem. E antigamente, nem tanto tempo, porque o quê? 18 anos atrás? 20 anos, 20 anos atrás? É isso aí. Não, tu tinha que... Às vezes tu tinha que se esforçar muito mais, porque o valor era muito alto, não tinha facilidade, não tinha auxílio. A distância percorrida para te conseguir chegar também. Exato, isso não foi um obstáculo, né? Não, de forma alguma, né? E eu lembro, assim, por exemplo, eu continuei jogando vôlei, né? Entrei, então, aí nós ia treinar, às vezes, 5 e pouco da manhã, tomava um banho direto, ia pra Estara, trabalhava o dia inteiro, como as meninas também estudavam, às vezes nós fazíamos treino de meio-dia. Nós tínhamos, né, 1h30 de intervalo. Na época, treinava 1 hora, né? Tínhamos amigos, colegas que faziam, às vezes, um carreteiro. Nós comíamos, voltávamos a trabalhar, ou comíamos sanduíche. E eu ia direto para o técnico ou para a faculdade, a Passo Fundo. Chegava meia-noite em casa. E o dinheiro era muito contado, né? Eu não tinha dinheiro para comprar um pastel na cantina, às vezes um chocolate quente, ou não dava. Eu levava o meu sanduíche de casa. E eu lembro, assim, que eu tinha vergonha, porque eu entrava dentro do ônibus, eu abria meu sanduichão, vinha o cheiro, né? Eu meio que sentava mais quietinha, assim. Sim. Mas beleza, vamos lá, era o que eu tinha, porque se eu levava de casa, eu comi muita maçã, eu lembro, assim, muita maçã, que maçã era uma fruta, né? Às vezes ainda eu gosto de maçã, adoro maçã, porque é uma das frutas que menos tem cheiro. Sim. E tu consegue levar em qualquer lugar, então eu vivia com maçã dentro da bolsa, pra poder comer, e levava sempre, né, o meu sanduíche. E não tem esse custo plus, né? E não tem esse custo, porque era tudo muito contado, né? Era muito contado. E aí chegava em casa meia-noite, no outro dia 5 da manhã de novo. E assim foi por muito tempo, né? E realmente era um tempo que não tinha celular, os pais não sabiam se estava bem, se não estava. Eu descia para casa, tu desce e vai, né? Não tem muito o que fazer. Mas, assim, é um período maravilhoso da minha vida, né? Eu sou muito grata, porque a gente dá muito valor para isso. Foi difícil, eu lembro, né? Muitas vezes, conversando com colegas mais experientes, e diziam, vai passar, isso vai passar, tu vai ver quanto vai ser importante isso na trajetória. Talvez esse dinheiro, tu teria um carrinho, ou teria roupa, ou teria outra coisa, mas lá na frente ele vai se multiplicar muito mais rápido. E eu sou muito grata, assim, por ter essas pessoas que falaram isso e por eu ter escutado, porque tinha dias que era triste, tinha dias... Que a vontade era dizer assim, não quero mais. Não é uma jornada fácil, né? Hoje a gente fala muito essa positividade que chega a ser tóxica. Gente, não é fácil. Não. A gente tem que dizer pra todo mundo, é difícil, tem dias que tu pensa em desistir, e aí como é importante ter as pessoas, né, ter dentro de casa, a mãe vai lá, tu tem que ir, vai dar certo, vai passar. Calma, tem um colega do lado que uma noite de sono. Eu já passei por isso também. Então, assim, era difícil, mas é uma fase de aprendizado linda. E que depois, quando a gente vai amadurecendo, a gente vê que aquilo nem era tão difícil, né? Que a gente vai tendo outros desafios na vida. Tão mais... É que a gente vai expandindo também, né, Cíntia? O que era um grande problema, hoje se torna pequeno, porque tu tem um problema maior que é diferente. Aí, né? Isso faz parte do processo, né? Olhar pra trás e também ter orgulho dessa trajetória que te colocou hoje onde tu tá, acaba também estimulando principalmente as pessoas que acompanham a entender que nada vem fácil. Não vem. Essa historinha de que você vai ganhar na Mega Sena e que de um dia pro outro tu vai estar no cargo dos teus sonhos, com o carro que tu quer, na casa, isso não existe. Thalita, meninas, né, eu passava assim anos sem comprar uma peça de roupa.
Aí nós chegávamos no final do ano, né? O nosso PLR, na época, a gente ganhava em refeicheque. Hoje é o cartão, né? Na época era tudo, tipo, um bloquinho, assim. E era um bom valor, um valor legal. E aí a Cotrijal, na época, vocês também não vão lembrar, mas a Cotrijal vendia roupa. E daí, como era mercado, aceitava o refeicheque. Aí era o momento que eu ia lá e comprava, né? Era tipo o teu shopping. Era o shopping, comprava as peças de roupa, as coisas, né? Pra mim poder me virar ali durante o ano. Claro, né? Às vezes a mãe e o pai também ajudavam, mas tinha muito essa questão também, assim, é o meu dinheiro, eu quero fazer por mim. Eu quero essa ter mentalidade, o orgulho, né? essa mentalidade que eu acredito que os jovens têm que ter. Se eu precisar de ajuda, ok, o pai e a mãe vão ajudar, o governo vai ajudar, mas não existe o melhor sabor da tua conquista, da tua vitória, o orgulho, né, de você Primeiro salário, poder comprar as tuas coisas. A gente nunca mais esquece, né? Então, assim, por isso que é muito gratificante sentir esse gosto da conquista, do merecimento por um esforço e uma dedicação nossa, né? Então, assim, foram vários perrengues, mas tudo... Do curso técnico que tu conseguiu fazer depois de estar na Stara, aí você buscou uma formação de faculdade. Aí eu emendei depois. a faculdade, né? Terminou aquele já começou? É, porque era 1 ano e meio de sala de aula e meio ano de estágio. Eu já fazia o estágio junto e já iniciei a faculdade na Ubra, então, porque daí veio a concorrência, era mais barato, comecei na Ubra. Junto a isso, né, as coisas da vida vão se misturando. Eu entrei na Stara no ano de 2000, 2001, eu e o Adrivânio começamos a namorar. Então Olha, já se encontraram na Stara? Sim, a gente já se conhecia, né? Você é pequena, todo mundo se conhece, mas começamos a namorar na Stara em função da proximidade. Poucos colaboradores, todo mundo se conhecia, aquela função, né? Fomos num bailão, acabamos, né, namorando. Então, começamos a namorar. E aí tu começa a vida, né, de namorar, de economizar, de construir. E aí eu fiz 2 anos de faculdade na Ubra. Acabei mudando para a UPF, porque daí a UPF ficou mais barato, né? E aí o Adrivânio também estava começando a fazer e nós fizemos a conta que dava uma matéria a mais para um fazer. E os dois já compartilhando a questão das despesas. A gente namorava, não morávamos juntos, mas a gente já pensava, né? Em conjunto. Em conjunto, como um casal, né? Olha, nós vamos economizar aqui, nós já começava a juntar dinheiro para comprar um terreninho, já tinha uma bis, né? Aí já tinha uma bis para poder se locomover. Então já começava, a nossa bis foi comprada em Súcia, né? Já era o primeiro bem foi uma bis. Foi uma bis, né? Nós tínhamos uma bis, né? E aí nós já podíamos nos transportar lá pra cá. E essa deve ter um carinho diferente também, né? É, super especial, né? Eu disse, pior que nem foto não tem, porque na época não tinha celular, essa facilidade, né? Sim, pra recordada. Tá na memória, mas tá na memória. E aí, então, a gente foi pra UPF, mas eu demorei 6 anos para me formar, porque mesmo, né, trabalhando, assim, era difícil, despesa, outras coisas, transporte. E aí, 6 anos para me formar. E no meio dessa formação, e eu sempre gostei muito de estudar, assim, isso acho que é um ponto que eu tenho de positivo, eu gosto de estudar. Sei que tem pessoas que não gostam muito, mas eu gosto. O conhecimento para mim é algo muito importante. E eu sempre fui uma devoradora, assim, de livro, de curso, tudo eu gosto. E aí, a Stara vai crescendo. A Stara, né, passou por um período grande de crescimento com a parceria com a Stara Esfio. E veio 2005, daí eu casei em 2005. Nós casamos em 2005. Em fevereiro, nós noivamos e casamos em setembro, no dia do meu aniversário. Só que 2005 foi o ano da maior crise da história, da nossa história, assim, que eu vivi, que eu me lembro, né? A Stara estava no auge, com 800 e poucos colaboradores, nós voltamos para 200 e poucos, né? De cada 4 pessoas ficava uma. Foram 2 anos de crise consecutiva, deu seca, uma seca muito forte. Os agricultores não botavam a colheitadeira para colher porque não pagavam o diesel. E a Stara, ela já era conhecida, mas ela era mais forte na região sul. Não tinha tanta essa capilaridade, uma linha de produtos tão ampla como ela tem hoje, eram mais implementos agrícolas, ainda não tinha essa coisa de plantadeira, tinha com a parceria com a Esfio, mas, por exemplo, né, não tinha pulverizador autopropelido, então também era uma linha menor que acabava sendo mais impactada e sofrida. E a Stara, assim, sempre teve um carinho muito grande esse olhar para o colaborador e começou a demissão voluntária, demissão de aposentados, assim, porque foi muito... Ia tentando manter até chegar ao ponto, né? Que sempre teve muitas famílias trabalhando lá. Não, é uma família. Um da família fica
para manter a unidade do sustento da família. E chegou uma hora, não tinha mais, eram pessoas assim, não tinha um motivo para dizer que estava demitindo. Só tinha que cortar custo. E dizer, nós vamos trabalhar e vamos melhorar, e quando melhorar a coisa volta, né? Tanto que muitos voltaram depois, né? Então, e nós casando. E aí eu pensei, né? Meu Deus do céu, agora seja o que Deus quiser, se nós for demitidos, a gente não sabia se ia ficar ou não. Eu disse que o valor da rescisão a gente paga as dívidas do casamento, né? Porque era tudo... porque daí, no caso, vocês fizeram uma festa. Uma festa. No pior ano de crise. Não, então realmente já... Passou ali já o maior porque desafio. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós noivamos em fevereiro, daí como, né? Tava Começamos a tudo agendar, ali. começamos a organizar as coisas e a crise só foi piorando. E nós, meu Deus, agora sim. Se acontecer, seja o que Deus Mas quiser. aquela coisa, né? Já que tá, que vai. Não, então mas já que já tá viemos tudo... até aqui. Hoje falo com tranquilidade, mas na época eu estava apavorado, né? Porque, assim, era uma situação muito... E a gente casar na época também, né, Cíntia? É um valor que até hoje é um valor muito era alto. muito. E tu pensar em casar e ainda ficar com essa dívida. A dívida, né? Nós fizemos as contas, não, se nós vamos pagar as dívidas com a rescisão e viver do quê? Não sei, né? Porque daí arrumar emprego, né? Porque era uma crise, não era Estara, Era uma crise era geral. geral, o agro, enfim, toda a região, né? Mas deu tudo certo, né? Não foram demitidos. Não fomos demitidos, ficamos, né? Eu e o Adrivânio. E aí a Estara acaba desfazendo a parceria com a Esfio, né? Todo mundo conhece muito bem essa história, a gente já cansou de contar. Queriam vender a Estara, justamente pela crise, a Estara já tinha uma raiz societária muito pulverizada. E vários sócios, assim, não viviam o nosso dia a dia, né? O seu Gilson, sim, ia lá, trabalhava, era o diretor comercial, mas a grande maioria não. Então era um negócio, veio uma proposta com um valor ultra atrativo e todo mundo quis vender. E aí o seu Gilson foi contra, e como acionista eles não tinham a maioria para poder impedir. Então, como diretor comercial, ele acabava tentando, né, atrapalhar, convencer o pessoal de não vender, até o dia que ele foi demitido. No final, né, de dezembro ele foi demitido, para que ele não atrapalhasse as negociações e a Estara realmente fosse vendida. E aí foi um período muito triste da nossa história, porque nós ficamos ali, né, alguns dias sem saber o que ia acontecer, vamos ser uma multinacional, porque os outros sócios, né, não participavam do negócio. E aí em janeiro, né, ele volta com a dona Suzy, com os filhos, e conseguem retomar, conseguiram, né, o mínimo necessário para ter a maioria das ações e seguir a Estara. E aí começa uma nova etapa na nossa história. E todo mundo diz, a Estara vai quebrar. 6 meses, né? Pro louco do Gilson quebrar. E foi um momento muito incrível, assim, de muita união, porque todas as pessoas que ficaram, né? Viveram um sonho. Vivemos um sonho e ele sabe fazer isso muito bem, a família fez isso muito bem, compartilhar, buscar pessoas boas que acreditassem nesse sonho. E todo mundo começou na época, a trabalhar. né, Cíntia, não tinha, era só uma... era uma forma... Ele falava, mas a pessoa tinha que acreditar Não na palavra dele. Porque assim, ó, vamos lá, o Gilson isso. que hoje a gente conhece, não é aquele Gilson. Então, as pessoas que acreditaram na palavra dele, fiéis escudeiros. Porque era uma promessa, assim... Era uma promessa, mas ele, como sempre, faz muito bem vender esse sonho, ter essa energia linda, aquilo encantava todo mundo. E o legal é que muitos, era a cria da casa, né? Eram pessoas que tinham entrado jovens, tinham recebido essa oportunidade, estavam crescendo. Tinham essa paixão pela empresa. Isso, sempre teve essa questão. E essa valorização também, né? Isso aí. Valorizar a oportunidade que ganhou e entregar para depois chegar num propósito. E acreditamos nesse caminho, e aí nós recomeçamos, né? A Estara recomeça a sua história. Perdemos linhas de produtos, né? Na época plantio e plataforma de milho voltou para a Esfio. A Esfio foi vendida, né, para o grupo AGCO, e nós continuamos nossa história. Em 72 dias lançando uma nova plataforma de milho para o mercado e vendendo muito. E era assim, ó, era todo dia, né? Era aquele grãozinho, cada venda era uma conquista. E nós com 200 e poucos colaboradores, imagina, recomeçamos, voltamos e... Toda a linha, a empresa tinha que continuar e funcionar com essas pessoas. Com essas pessoas, né? Mas o mercado também não era uma demanda grande, né, Thalita? Por conta do momento. Por conta da crise, por conta do momento, a nossa linha de produtos era menor. E óbvio, a Estara já era uma empresa assim conhecida, mas nem se compara ao respeito, à credibilidade de marca que nós temos hoje, né, com aquela época.
E aí, acho que acontece uma coisa, né? A gente não sabia que era impossível. A gente foi lá e fez. Porque a gente nem cogitava nem isso. cogitava outra. Nós vamos fazer, nós vamos trabalhar e vai dar certo, né? E deu. E aí, junto a isso, então, surgiu uma oportunidade. E eu sempre fui muito assim, eu sempre deixei muito claro, eu quero crescer, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, não gananciosa, de ambição, de querer trabalhar, de querer ter meu lugar, de querer as coisas. E eu sempre falava muito isso, né? E eu lembro, assim, que por um tempo... a mensagem, às vezes, que vinha que isso não vai ser possível, porque as mulheres, né, é um mundo mais masculino, já tem mulheres no escritório. Tinha um subconsciente ali, algo subentendido, por mais que não falassem que o ápice para uma mulher era um escritório, né? Então... Sim. E não é da Star, o mundo era assim, e principalmente né? o agronegócio, né? O agro, então, nem se fala, né? E aí foi quando surgiu uma oportunidade, então, no marketing. E na época tinha antes surgido uma outra oportunidade nas vendas internas, não tinha dado certo, eu fiquei um pouco triste, assim, né? Frustrada, óbvio, mas beleza, a gente entende. Segue o baile. Segue o baile, tudo tem o seu momento. E não era pra ser, né? E aí surge essa oportunidade, então, no marketing. E aí o Evandro, né? Eu lembro, na época, o Evandro Filber era meu chefe. E ele me chamou e disse, Cíntia, tem uma oportunidade, assim, no marketing, tu aceita? E eu aceito? E daí ele olhou assim, eu na hora, né? E daí ele falou, não, mas assim, eu acho melhor tu ir pra casa, tu conversar com a Adrivane, pensa um pouco, porque tu é recém-casado. Eu falei, não, eu aceito, ele vai aceitar, né? Não tem como não aceitar. Eu quero, ele vai aceitar. Mas aí pra mim não ficar teimando, tá, né? Então, tipo tá bom. assim, tá bom. Mas a decisão já tava... Pra ninguém. A decisão tava tomada, eu né? sabia. Mas aí foi uma coisa legal, né? Que a gente vai pra casa, eu já era casada então, e eu e a Adrivânio conversamos. E ali a gente toma uma decisão importante da nossa vida, acho que meio que sem querer, né? Meio sem ter noção do que estava falando, mas a gente toma uma decisão. Porque eu talvez nem tinha noção do que eu ia fazer, de como seria, mas eu sabia que talvez eu teria que ir pra feira, que talvez eu ia viajar com meninos, eu ia participar muito de um universo masculino. E naquela época isso não era algo comum. Não. Era muito disruptivo. É até muito engraçado estar falando isso hoje, porque não se tem noção, é uma coisa tão normal, mas na época era assim, ó, era meio chocante, pra falar a verdade. É o que a gente falou no início, né? O ambiente, ele era predominantemente masculino. Eram poucas mulheres, ainda mais em cargos que não seriam no escritório. Era chocante. Isso era o padrão. Era muito chocante. E aí eu tinha preocupação, né? Porque eu sempre tive o sonho, né? De ser mãe, de construir uma família, de casar. E hoje, né, eu penso com mais maturidade sobre isso. Na época, gurias, assim, vocês também são mais jovens, mas era quase que uma escolha. Ou tu era uma profissional muito bem sucedida e provavelmente fora do interior, tu tinha que ir para as grandes cidades. E para te ser uma mulher, uma profissional bem sucedida, tu teria que abdicar a tua vida de mãe, de esposa. Era uma escolha. Era uma escolha. E aí eu já vi alguns movimentos de algumas mulheres mais de idade, mais, né, 40 e poucos anos, dizendo arrependidas, porque daí a mulher tem uma data para ser mãe, né? A gente não vai ser mãe com 40 e poucos, tem que 50. É brigar contra a natureza e a gente tem que entender isso. Então eu pensei muito nisso, né? E eu dizia, mas eu quero também ser bem-sucedida. E isso era quase minha missão de vida, né? A gente da faculdade acredita que tu faz o planejamento estratégico e assim como tem visão, missão, tu tem que ter o da tua vida pessoal. E eu naquela época meio inconsciente assim, não, eu vou provar que eu vou conseguir ser bem-sucedida profissionalmente e eu vou ser mãe, eu vou conseguir também ter uma família e isso vai dar certo, né? E aí conversamos e eu sabia que talvez era mais difícil para Adrivânio do que para mim. Porque ele estaria enfrentando muito mais um preconceito daquela conversa, porque tua mulher tá não sei aonde, não sei o quê, do que eu que ia estar lá, porque pra mim ninguém falava muito nada na minha cara. E né? a confiança teria que acontecer, porque na época também reiteramos, não tinha foto, não tinha rede nada, social, não tinha era falar, e às vezes nem todos os dias, né, Cíntia? Não, às vezes quando vocês iam pra feira. Se hoje em dia o celular já não pega no interior, tu imagina antigamente, né? Então, assim, já tinha alguns aparelhos, começava, né? Mas era uma conectividade horrível, então tu tinha que ir lá na cidade. E o agro acontece no interior, né? Então não é. E aí a gente disse, ou a gente confia um no outro e vamos pra vida, né?
ou a gente corre o risco de passar o tempo e a gente tá aqui olhando um para a cara do outro, frustrado porque não conseguimos os nossos sonhos, ou que os filhos, né, precisam de algo e a gente não tem condição para dar. E aí não existe amor que resista a isso, né? Não adianta, né, a gente ter esse romantismo também, porque um casal, ele sobrevive de sonhos, de projetos, de ambos estarem bem realizados, de um partilhar da conquista do outro. Isso é vida, e né? E admiração também, E admiração. E aí a gente foi, né? Então eu fui pro marketing. Voltou no dia seguinte e disse, eu aceito. Eu aceito, né? Meu marido também aceita, tá tudo certo, né? Eu nunca esqueço, mas tu é recém-casado. Eu falei, não, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. E aí era eu e o Felipe, então éramos 2 pessoas, no marketing. né? 2 pessoas no marketing. Então, a gente fazia basicamente prospecto, né? E organizava alguma coisa de feira. Era 2 pessoas, assim, mas era um universo muito pequeno. Também, naquela época, tu não tinha nenhum curso profissionalizante pra atuar no marketing. Tu foi na garra e coragem. Como eu fiz administração a gente tem cadeiras específicas para marketing. E aí, então, eu tinha as cadeiras de marketing. E como eu já tava meio de olho, assim, eu gostava, né? Aí que tá. Eu fiz o meu TCC todo em marketing, posicionamento de marca, que seria começar tudo. E me dediquei muito para isso. E aí, tu estudou, que já que tu gostava. Muito, então, eu já começava, né? Já tinha um foco. Com foco, com a base, então... E aí, nós já começávamos algumas, né? Eu brinco que o seu Gilson era o nosso diretor de marketing, né? Porque ele sempre teve uma aptidão muito grande para isso. Né? É um marqueteiro nato, né? E então acabava... Ele sempre... às vezes trazia as ideias e vocês tinham que dar um jeito de implementar. Mais ou menos isso. Isso aí, ele sonhava, né? No outro dia acordava, tive uma ideia, vamos botar em prática. E era muito legal, né? Foi aprendendo muito, muito, muito. Então começamos assim, era um projeto de marketing, né? Porque nem marketing não... E não se tinha. Era um nome. Hoje marketing é muito falado, mas antigamente não se tinha. Nem o que quer dizer marketing. Não tinha esse segmento, né? E Cíntia, quando é que tu sentiu nessa tua trajetória, assim, que era isso que tu queria? Quando foi o momento que tu teve aquele assim, ó, é isso que eu quero da minha Cíntia vida. Que queria sair de Não Me Toque, buscar a vida. Não quero mais. É aqui que eu quero estar. Eu acho que não teve um momento. Foram vários momentos, assim, que foram, né? Não tem aquele estalo. Tu vai se apaixonando pela coisa, né? Não foi assim, é aqui o meu lugar. Eu fui conhecendo, fui me apaixonando. E eu fui me engajando com a causa, com o sonho da Stara. E eu sempre tive, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer bem feito. Não importa se tu vai varrer um chão, tu vai lavar um copo, se tu vai gerir alguma coisa, se tu não faz a pouca coisa, o pequeno bem feito, tu não tem condição de fazer o grande. E eu acho que o grande, eu tenho certeza, é o amor, né? É você fazer aquilo com paixão. E às vezes as pessoas confundem assim, o amor é um sentimento que brota. Não é, o amor é um verbo de ação, né? Amar, tu tem que amar aquilo, e amar é fazer. Então, não é simplesmente eu gosto, eu me apaixonei, eu tenho que me dedicar para aquilo, eu tenho que ir dando o meu melhor, eu tenho que ir vendo o resultado, eu tenho que regar. Conseguimos a primeira vitória, que legal. Agora vamos buscar uma coisa mais alta, vamos buscar as outras coisas. E assim a gente foi indo, né? Foi indo durante... Realmente, eu brinquei, mas o seu era o diretor de marketing na época, então ele era diretor... Ele já estava como dono da empresa, acionista, já era presidente. E por uns 2, 3 anos ele tocou muito essa área, eu me reportava direto a ele. Então, eu sempre trabalhei com ele, né? A vida inteira. Começou como secretária. Depois foi para... Muitos anos a gente trabalhando, até hoje, né? A gente trabalha bastante junto. Então, aprendi muito, muito com ele, assim, em todos os sentidos, né? E isso é muito legal. E a gente vai tendo essa maturidade e tu vai se engajando com o sonho. E a Stara também deixa nós sonharmos, né? O seu Gilson, na época, hoje toda a família, eles permitiam isso, né? Você é parte disso. E delegar, vai lá nosso. E faz. Então, era eu tava junto, era nosso. Né? Eu faço parte disso, não era pra Stara. É nossa. A Stara é nossa, né? Tanto que o nós tá aí, depois foi sendo trazido como uma cultura nossa de implementar. E hoje é cômico, a gente diz, o nosso avião, a gente diz, né? O nosso acaba, hoje, né? Às vezes o pessoal olha, acha que talvez isso soe um pouco assim, não, o avião é da empresa, mas é nosso no sentido que é nosso, todo mundo tem que cuidar. E esse sentimento de se fazer dono, de ser proprietário, de ser
parte da causa é que fez a diferença, né? E foram a cada conquista dele, acho que cada pequena conquista que a gente tinha, a gente via que valia a pena, a gente valia que era legal ter o reconhecimento, ver as pessoas crescendo. O marketing também, ele tem uma conexão muito grande com o endomarketing, a gente acaba na Star, a gente trabalha isso junto, então eu também adoro essa parte de trabalhar com o colaborador, ver as conquistas, os sonhos. Então, assim, é algo que não tem preço. Eu acho que isso que tu trouxe, Cíntia, é o que faz a diferença, em especial para as gerações de hoje, de que você não vai, por exemplo, sair da faculdade, conseguir um emprego e ela vai ser a paixão da tua vida assim de cara. Você precisa construir isso, você precisa ter amor por isso, se dedicar a isso e com o tempo esse amor, essa paixão cresce, dá frutos, né? Isso. Não é um milagre. Não é. E eu quero fazer só um parênteses, porque graças a Deus a gente tem a possibilidade também de muitas oportunidades de falar com a Cíntia fora dos microfones, das câmeras, e muitas oportunidades que eu tive dificuldades na minha vida profissional, porque você que está acompanhando em casa, não é de flores que se vive somente, né? A Cíntia está contando o lado bonito, trouxe algumas dificuldades, né? Mas colocou isso como um amor, né? Que ela tinha a atitude e teve propósito de amar o que ela estava fazendo. Mas eu quero também, Cíntia, te pedir que tu compartilhe também os desafios disso, né? Porque a gente já conversou e muitas vezes tu comentou comigo, e eu peço, né, espaço para comentar, que às vezes tu saía da empresa chorando, às vezes quando tu se frustrou com alguma coisa, tu queria desistir, queria largar, e eu acho que isso é importante a gente compartilhar também, porque como a Daiane falou, tu aprende a amar, mas esse aprender a amar não significa que tem momentos que tu tem vontade de largar tudo, que tu se incomoda, e não são só flores, tem a parte ruim do trabalho, como qualquer outro, né? Isso é importante, né, meninas? Assim, mostrar a nossa vulnerabilidade. É na vulnerabilidade que a gente se conecta, né? Eu sempre penso isso. Porque às vezes a gente olha uma super mulher, um super homem, isso não existe. Todos nós somos seres humanos, mas é nos momentos mais difíceis que a gente aprende, que a gente cai e que a gente cresce. Então, assim, eu tive muitos desafios, né? O primeiro de saber esperar o tempo, né? Hoje eu compartilho muito assim com o pessoal que trabalha. Nossa, mas eu tô aqui 1 ano, 2 anos e não recebi uma oportunidade, eu não tenho um cargo de liderança. Eu penso, meu Deus, eu fiquei 5 anos, 6 anos tentando conseguir alguma coisa. Tá, consegui. Aí eu fui pro marketing. Eu fui ser gerente depois de 10 anos de empresa. Por mais que eu já atuava no marketing, eu já tinha responsabilidade, eu né, tinha autonomia. Mas não tinha o cargo. O cargo eu não tinha. E eu em nenhum momento olhava para o cargo. Às vezes, mas eu falei, não faz mal, não importa, vai vir, a colheita vai vir. Eu sempre acreditei muito nisso, que se planta, colhe. O tempo é o nosso melhor amigo. Então, né, eu sempre acreditei muito, uma força interior muito grande. Isso acho que é importante as pessoas também olhar para si. Não é fora, não é alguém que vai te... Não é ninguém que vai te motivar, não é o outro, é você. E a motivação, eu já escutei uma frase muito legal, que ela é que nem banho. Tu tem que tomar todo dia. Não existe alguém motivado. A gente tem que ter disciplina. Alguns dias tu vai estar motivado. Raros dias tu vai ter uma motivação espontânea. Mas 70% do dia é disciplina. Esforço. E a disciplina vem de quem? De você, né? E aí, tu tem um sonho. Eu sempre pensei, tu tem um sonho. Para ter esse sonho, eu vou ter alguns sacrifícios. E tu tem 2 alternativas. Ou tu reduz o sacrifício. E não conquista o sonho. Ou tu reduz o teu sonho. Não existe outro caminho. Né? E se tu falar com qualquer pessoa, né? Nós estamos aqui, né? Não que sejamos de sucesso na maior humildade, mas se tu falar com qualquer pessoa, o quanto você teve que dar para chegar onde você teve, são escolhas, né? E aí é do papel de cada um escolher o que é melhor para ti. Se para ti algo é mais, se tu te contenta, né, em receber um salário razoável, em ficar isso é para ti a felicidade, tá show de bola. Agora não, eu quero viajar, eu quero ganhar mais, eu quero ter poder de decidir, eu quero estar junto com pessoas. Então tu vai ter que não vem de graça. Não vem de graça, né? E aí o primeiro desafio, assim, voltando, tá conectado ao fato de ser mulher, né? Então, assim, por exemplo, eu ia para as fazendas para fazer foto, filmagem, a gente coletava material
E eu ia com meninos. Então, às vezes, assim, a primeira coisa era as esposas ou namoradas dos meninos. Tá, mas quem é essa guria? Porque não sei o quê. E eu via que eles ficavam com vergonha de falar pra mim, que não tinha nada a ver. E aí tu vai conquistando um respeito. Imagina, eu era jovem, né? Mais jovem. Não, eu era jovem, né? Ainda sou... Então, aquela coisa, eu tipo assim, maquiagem não usava, brinco grande não usava, botinão, calça jeans, camisetão. Eu chegava numa lavoura, numa fazenda, né? A primeira coisa, a esposa do agricultor já me olhava torto. Como é que uma mulher tá chegando aqui? O que eu fazia? A primeira coisa, ia lá, cumprimentava ela, fazia, né? Quebrava uma conexão com ela, pra ela ver que eu, né? Sou gente boa, né? Sim. Eu tô aqui trabalhando também. E aí isso foi indo. Como aí, se tu tivesse que criar um personagem pra também tatuando. Não, uma postura também. Uma postura adequada. E aí, mas tu não era tu mesma, tu teve que abandonar o teu eu. Não. Tu criou um teu eu a partir dali. Mas, Thalita, a gente tem que se adaptar ao lugar que tu tá. Tu se molda ao lugar que tu tá. Eu escolhi estar ali. Sim. Ninguém me obrigou. Eu estava ali por livre e espontânea vontade. E eu tenho que respeitar uma história. Não é que o mundo é machista. Era assim. As pessoas não tinham nem... Era assim. E eu estava quebrando um paradigma. E quando eu me disponho a tentar quebrar um paradigma, eu tenho que me moldar. Não é o mundo que se molda a mim. É primeiro eu mudo, para depois as pessoas que estão ao meu redor começar a ter um reflexo e começar a mudar um pouquinho. Eu dou um exemplo assim, meio corriqueiro. Nós estamos num salão de beleza. Tá só a mulherada. Como é que é um bate-papo, aquele, entendeu? Entra um homem, né? Já parece que a gente e o homem não vai entrar lá, ele vai entrar com licença, vai falar baixinho, porque tá um bando de mulherada lá no seu ambiente. Sim. Então, era eu que estava chegando. Eu precisava respeitar uma história, eu tenho que respeitar uma hierarquia. E aos poucos, passo a passo. E o primeiro fato que eu tinha que fazer era mostrar que eu era gente boa, que eu era legal, que eu era uma mulher séria, principalmente de família, e que eu estava ali buscando o meu sustento de uma forma honesta e muito, né, verdadeira, e só isso. E aí eu fui conquistando, e aí aos pouquinhos foi indo, as meninas foram me conhecendo, né, foram entendendo, quebrando o gelo, também quebrando confiando. Gelo, que eu era uma mulher séria, né. O Adrivane foi aprendendo a lidar com isso também, que não era fácil. Aí começa o desafio de pegar um carro e tu dirigir numa grande cidade, que mulher também, né, não saía. Primeira vez que eu saí de carro, era todo mundo, Cíntia, vai com calma, pelo amor de Deus. Sim, gente. Eu brinco, a dona Lori, querida, trabalhava, até ela foi lá no carro, Cíntia, por favor, tu vai. Eu falei, dona, pode deixar. Óbvio que eu tava com medo. Sim, mas imagina se eu transparecesse isso também, né? Mas eu sempre pensava, se eu mostrar medo, nunca mais me deixam em lugar nenhum, ninguém vai deixar eu fazer nada, né? E eu fui a passo fundo aqui, né? Assim, né? Então, assim, são tão pequenas coisas que é tão gostoso relembrar isso, né? Porque hoje, assim, é muito corriqueiro, tá? Eu fui pra Passo Fundo, daí outra vez eu tive que ir pra Ribeirão Preto. São Paulo, me largar lá naquele trevo, brincar em Anguera. Meu Deus, é um carro que tu não sabe nem pra que lado tu vai de tanta volta que tem o trevo. Eu ia dizer, não tinha GPS. Não tinha GPS. Era uma linha impresso. Então, assim, era uma série de desafios. Primeiro emocionais, né? Que tu tem que lidar com essa ansiedade, emoção, medo. E aí era físico, né? E eu digo, e a coragem não é a ausência de medo. A coragem é você ir com medo, né? Então eu sempre pensava isso. Ok, eu tô com medo, mas vamos lá, eu preciso ir. E aí eu chegar, primeira feira que eu fui, era só eu de mulher. Só tu? Fui eu com os meninos, né? Daí era só eu, fui antes, porque eu já ia pra ajudar a montar na época. E aí os meninos ficavam numa casa, então, óbvio que eu não ia ficar lá na casa com eles, eu ficava num quartinho de uma outra casa, que era o quartinho, gente, sinceramente, que guardavam as bugigangas, máquina de guardar. E aí o caseiro arrumou, que daí tinha uma mulher, também era uma família de caseiros, né? Arrumaram o quartinho pra mim, eu tinha uma cama lá, e lá eu ficava. E aí, final, né? Porque às vezes daí, de noite, tudo, eu ficava lá. E não tinha televisão, e não tinha celular, e não tinha, né, muito menos internet pra te se conectar com nada. Então, assim, mas eu sempre pensava, tudo tem um propósito, tudo vai... Não era fácil, né? E era só eu.
E às vezes escutava as piadinhas, né? Mulher vem na feira pra quê? Aquela coisa. Mas sempre levei com muito humor, assim. Ele entrou junto. Óbvio que eu ficava, né, chateada, mas não transparecia. Eu sempre usei isso como combustível. Mas eu vou te mostrar. Mas eu vou mostrar que mulher... que vai dar certo, né? Sim. E aí foi indo. E o que é a lição que eu tiro disso, né? O respeito que a gente tem, o respeito que a gente se dá. Todas as minhas atitudes demonstraram que eu era de respeito. Porque talvez se eu tivesse brigado, se eu tivesse batido de frente, se eu tivesse feito qualquer coisa, eu perderia totalmente a credibilidade. E até hoje, assim, eu tenho colegas, né, que dizem, meu Deus, Cíntia, né? Tu aquela vez tu é guerreira, só tu mesmo, né? Eu te admiro por isso. As coisas que eu nem lembro, que a gente nem tem impacto, que eram tão simples. E a gente conquista isso nas pessoas, né? Sim. Então, assim... Então, muitas vezes, né, que nem tu chorava, porque tinha um desafio, às vezes não muito homem, daí tu vai chorar na frente de um homem, tu vai ser fraca, não tem como, daí tu aguenta o choro, daí tu chega em casa, daí tu chora sozinha, daí tu reorganiza as ideias, daí tu pensa, não volto mais, porque eu não aguento mais, não, mas eu volto, eu vou voltar, não vou desistir assim, um passo para trás, para depois pegar impulso, para dar 2 para frente, e assim ia indo. E, Cíntia, como é que foi esse processo de tu se tornar profissional, a Cíntia gerente, e ao mesmo tempo construir a tua família, conseguir ser essa mulher de sucesso e ter também a família? Sucesso eu não sei se é a palavra, né? Assim, mas vamos lá, sucesso porque deu certo, né? A gente está conseguindo, é uma jornada diária. No meio de tudo isso eu fui estudar muito, né? Como eu disse, eu fiz 3 pós, eu tô na 4ª pós, entre MBA. Não parou depois que atingiu... Agora eu vou terminar uma mês que vem. E depois vai começar outra. E assim vai. É que eu gosto, né? Eu brinco, eu prometo lá em casa que eu vou parar, entendeu? Só mais tá uma. Chegando né? No fim, já tá pensando na Mas outra. eu adoro, isso é muito, e é importante para nossa profissão. É uma profissão que está em constante evolução, que o mundo não para, tá aí a IA, a gente tem que estar muito conectado com tudo isso, entender os impactos que vão estar. E hoje na nossa profissão, né, a gente tem que ser um canal de trazer isso, de colocar essas pautas em dias, de discutir e trazer para a empresa e adequar. Então, é muito importante. No meio de tudo isso, então, eu decidi ser mãe, né? Eu e a Adrivane, a gente sempre quis ser mãe. Tivemos, né, os nossos filhos, a Valentina e o Benjamin. Foi um desafio muito grande. Nós, assim, tínhamos um planejamento. Tentamos ter os 2 pertinho, justamente porque pensava, trocando fralda, dando mamar, está com um, está com o outro. E... Com quantos anos de empresa, Cíntia? Que a Valentina veio, que é a mais velha. A Valentina nasceu em 2011, então eu tinha 11 anos de estar. E aí veio um desafio também bem grande que eu pensava assim, era da minha cabeça, nossa, eu não vou mais ser útil, isso vai mudar, como é que a empresa vai enxergar, porque eu não vou poder sair viajar. Eu não sabia como é que eu ia lidar com tudo isso, eu não sabia. Mas de novo, vamos lá. Vamos lá, mas eu pensei, a idade é biológica, depois não volta mais. E então isso foi a decisão. E a surpresa foi incrível, porque quando a gente é mãe, a gente se torna um ser diferente, um ser melhor. Eu brinco que é fazer umas 10 faculdades de psicologia, né? Porque é um turbilhão de emoções. E eu, graças a Deus, né, minhas 2 gestações foram saudáveis, eu trabalhei até o final. E a maternidade, assim, desperta algo na gente muito incrível. E nós que trabalhamos com marketing, a gente trabalha muito com emoção, muito com sentimento. E tu começa a ter uma outra visão de vida. Então, assim, foi difícil, muitas noites em claro, tu vai trabalhar. Naquela época não fazia licença como era, levava filho pro trabalho junto, em evento, levava pra feira, amamentando. Mas deu tudo certo, porque eles também entenderam qual que é o valor do trabalho. Eu sempre tive um cuidado muito grande, assim, nunca disse para eles que isso era um peso. Eu sempre disse, a mãe ama trabalhar, eu amo o meu trabalho, e também mostrava, né, eles eram porque queriam comprar leite, né, mãe, pão, e isso tem que trabalhar para comprar as coisas que vocês têm, né, que a mãe e o pai podem dar uma vida legal, em função do trabalho que a mãe ama fazer. Então, eles cresceram com isso. E o fato de ter um parceiro maravilhoso, né? Então, o Adri, sim, é uma parte muito importante de tudo isso. Primeiro, por ele ter aceitado esse desafio, entender o meu sonho. Muitas vezes ele foi o pilar, né? Que me fez continuar. Uma vez o Benjamin estava com 2 meses, eu estava trabalhando no evento, o Benjamin com bronquiolite.
e tava ruim, e aconteceu que teve um outro bebê aqui na cidade, né, que acabou falecendo, e aí, mãe, tu fica com aquilo, eu pensei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Se questionando. Tu se questiona e pensa em voltar tudo, e ele sempre diz, vai dar certo, eu te ajudo, nós vamos conseguir. Aí entrou minha mãe também, eu vou te ajudar, tu vai continuar, porque eles vão crescer, e a tua vida vai continuar, e tudo que tu fizer vai ser um exemplo para eles, né? Então, assim, essa rede de apoio maravilhosa da minha mãe, que só foi possível por ela, né? Até hoje a mãe fica conosco lá em casa. Precisava mais uns 3 podcasts para contar tudo. Não, viu? Deixa eu te contar que a gente fez 2 perguntas. Mas isso é bom, quer dizer que daí o papo rendeu. Eu precisava mais uns 2 podcasts, né? Mas a mãe, assim, é essencial em todo esse processo, porque eu viajo bastante, então... Uma vez, né, eu voltei de viagem, eles viraram bebê de meses, virar a cara pra mim, com 11 meses, não quis vir comigo, né, eu desabei em choro. Meu Deus, porque daí tu já se questiona como mãe. Já se questiona de novo, voltei, engoli o choro, voltei, entendi, tá tudo certo. Daí fui indo, fui pegando de novo, fui puxando, né. Mas o que eu quero dizer para as mães que às vezes estão passando por isso, que isso passa. No fundo, o que fica, eles sentem um orgulho danado, né? Da gente, eles ficam felizes com as conquistas. Hoje, né, eles têm 14, 12 anos. O sonho deles é trabalhar na Star. Hoje, no meio-dia, ainda ele perguntou, quando é, o ano que vem eu vou poder ir trabalhar na Star? Eu falei, ainda não dá, né? Porque... De tanto que tu falava sobre amar, estar, amar. Não, eles amam, né? Daí agora ele quer ser agrônomo e trabalhar no marketing também. Mas daí a frustração dele, porque eu falei, filho, não dá, porque tem a questão, né, do código de conduta, mãe e filho não dá. Mas talvez até lá eu vou me aposentar. Ele falou, não, mãe, mas mais 5 anos tu não vai se aposentar. Aí eu disse pra ele, não, tu começa em outro setor, então depois a gente vê, né? Tu tem que começar de baixo. Eu falei, não pode trabalhar com a mãe, né? Tem que fazer estágio. É outra história. Primeiro tu tenta entrar lá, depois a gente vê o que vai fazer. Aí tu faz tua carreira, né? Não tem nada a ver com a mãe, né? Mas, querida, ele tem esse sonho, né? E a Valentina também já se preparando, a gente vai falando. E a nossa missão é deixar um pouquinho disso para eles, né? É passar esse aprendizado que a gente teve, esses desafios. Tanto eu quanto a Adri viemos de família super humilde, batalhadoras, construímos o nosso caminho. Começamos lá de baixo, bem de baixo, né? O Adriano começou no almoxarifado, então também... Conquistaram o espaço. Conquistamos o nosso espaço e eu confesso que às vezes nós pensávamos, será que os dois vão conseguir? Porque às vezes até tem empresas que têm essa questão de... porque é marido e mulher, de não trabalhar... E a gente sempre acreditou, seja o que Deus quiser. Vamos trilhar o nosso caminho de forma separada, cada um vai fazer o melhor, né? E a gente é colega de gestão, acaba em casa, a Star, imagina, a Star é o assunto nosso, né? Sim. Os dois trabalham lá a vida inteira, mas a gente sempre foi muito profissional, eles nem sentam um do lado do outro. Hoje todo mundo já sabe que a gente é um casal, mas a maioria não sabia. Tanto que às vezes em feira, quem não diz, a gente tá junto em ambientes, né? Não conhece. Esse profissionalismo muito grande. Que também pode ter sido um combustível para vocês também terem conquistado, né? E agradecer assim, imensamente a Star, né? Eu disse, até falei pro Atila essa semana, assim, são 25 anos, passa um filme na cabeça da gente. Eu, né, namorei, formei, casei, noivei, tive filhos. A toda a minha vida, eu já tenho mais vida dentro da Star do que fora da Star. Então isso é muito incrível e a gente vê o que essa empresa se tornou, o que ela virou. É gratificante, assim, com toda a humildade do mundo. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa história linda. Muito gratidão por eles terem acreditado em nós, terem confiado, dado a oportunidade de a gente mostrar, né, o nosso potencial, o nosso talento, e seguimos aí fazendo o nosso trabalho. Então, assim, para mim, a unidade família é muito importante. Nada é mais importante do que a família. Que dê o suporte para te continuar também. Vem, né? Nossas raízes, os nossos pais, os irmãos, a família que a gente vai construir, os amigos. E hoje é por eles, né? A gente tá lá porque ama também, mas tu sempre, depois que tem filhos, é tudo, né? Pensando neles. E, Cíntia, pra gente ir pro encerramento, se você tivesse a possibilidade hoje, né, de escrever uma carta para Cíntia, de 25 anos atrás, que estava ingressando nesse ambiente, que às vezes duvidava de si mesmo, às vezes teve momentos de choro, de vontade de desistir. O que você gostaria de falar para aquela Cíntia que estaria iniciando?
Nossa, isso é bem profundo, né? Mas eu diria, menina, vai lá, acredita, tenha fé, trabalha, que tu vai conseguir, vai dar tudo certo, vai ter momentos difíceis que tu vai pensar em desistir, mas nessa hora busca fé em Deus e a força no teu coração que tu vai conseguir e vai dar certo e você vai chegar onde você sempre desejou. Eu cheguei a me arrepiar agora, mas enfim, eu falei pra Daiane, a gente já entrevistou tantas pessoas aqui e ela pode dizer se é verdade ou mentira, e eu falei que só faltou o ter piriri hoje, porque eu tava tão nervosa pra participar desse podcast, porque sempre comentava aqui no Grupo Séries que tu era um grande espelho, né? Talvez tu não se enxergue com os nossos olhos e faz parte, né? Porque a gente às vezes não enxerga as nossas próprias conquistas, o quanto a gente influencia outras pessoas, mas aqui dentro do Grupo Séries, você é um grande exemplo, porque aqui a gente é a maioria mulheres, então a gente também tá querendo conquistar o nosso espaço, estamos tendo nossos objetivos também, nossas metas, nossa paixão, então sempre foi uma pessoa que a gente trouxe a tua história, e hoje poder compartilhar, acho que 20% dela, porque eu sei que tem muito mais pra gente compartilhar, é realmente muito especial e é uma grande responsabilidade. Então eu brincava com a Daiane, Jesus amado, eu não consegui. Tá. É verdade. Não é mentira, assim, te juro por Deus. Então, pra gente encerrar, eu queria só falar mais uma coisa. Tu falou agora de mulher. Eu acho muito importante isso, né? Eu sempre falo assim, como é importante as mulheres uma se apoiar a outra. No começo lá eu tive o apoio de outras mulheres também, acho que todas nós temos. E o mais importante que a gente ter o palco é a gente poder dar o palco. Eu acho que a grande privilégio, a conquistar tudo isso para mim, né, que eu juro não é simples, mas eu sei que é importante, é poder a gente trazer outras mulheres também e uma dar mão para outra. A mulher tem que parar um pouco de ter essa competição e a gente entender que cada uma que conquistar um lugarzinho, puxar a outra para cima, dar a mão e uma vai ajudando a outra e vai construindo, né? Eu era uma no marketing, hoje nós somos 46 pessoas lá dentro do marketing e quase 50% é mulher, né? Então, e não porque são mulheres, porque são talentosas, porque têm competência, porque isso é muito importante, que a gente não conquista o nosso lugar por ser mulher. Por ser mulher, eu jamais queria isso, né? É pela nossa capacidade, então isso é muito importante. Que cada estrelinha nossa que brilhe, vire uma constelação muito grande e a gente dê palco para tantas outras mulheres talentosas que estão por aí. Tem espaço para todo mundo, né, Cíntia? Com certeza. Tem espaço sobrando que precisa ser preenchido, né? Justamente. E precisamos de talentos. Bom, então a gente quer deixar esse momento o microfone à tua disposição. Mais uma vez, em nome do Grupo Séries, em nome do nosso Sériescast, a gente agradece a tua disponibilidade, compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua sabedoria. Para nós, realmente, foi um dia muito especial que a gente leva e cada vez mais dá forças também para a gente seguir no nosso propósito. Então, Cíntia, muito obrigada. Obrigada a vocês, guria. Primeiro, né, um privilégio enorme estar aqui nesse microfone, uma responsabilidade enorme também. Eu estava olhando todas as mulheres, né, as meninas aqui da técnica, olha que orgulho, quando que nós diríamos, que a gente sabe que o rádio também foi um veículo de comunicação que não tinham as mulheres. E eu só tenho a agradecer vocês por essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho dessa minha história. Eu desejo do fundo do coração, se alguma palavra que eu falei, algum fato que eu contei puder ter inspirado alguém e servir, né, de luz na vida de alguém, com certeza isso já valeu a pena. Então, muito obrigada a vocês por essa oportunidade e agradecer a Deus, a minha família, né, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meu marido, né, por dar essa oportunidade, porque sem alguém ter acreditado em mim, nada disso seria possível. É simples assim. Daiane, muito obrigada. Muito obrigada, Thalita. Um agradecimento muito especial para a Cíntia, porque realmente desde a primeira vez que a Thalita disse fala com a Cíntia, tu vai ver, é muito bom falar com ela, entrevista a Cíntia. Realmente é sempre transformador conversar contigo pela tua história, seja quando é para falar algo da Star, algo profissional, mas quando é para contar a tua história também, é sempre muito legal. Então, obrigada por trazer essa inspiração, porque com certeza esse episódio vai fazer a diferença aí para muitas mulheres, para muitas meninas, para todo mundo que acompanhar. E um agradecimento especial a mais um Sériescast.
Com certeza, para você que acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência em mais um episódio. Esse episódio, então, que fecha trazendo essa história de resiliência, de determinação, de coragem, de desafios, mas que também, né, tem muitos frutos bonitos que foram colhidos, como ela bem trouxe. Toda a dedicação no plantio tem a colheita certa, né? Então, que bom poder contar essa história e que você possa ter sentido um pouquinho desse sentimento que a gente sentiu aqui em estar presente com a Cíntia Dalvesco, que foi a nossa convidada de hoje do Seriescast. A gente volta logo mais com mais um episódio. Até lá!